Meus caros irmãos e irmãs, a minha saudação fraterna de paz e alegria no Senhor. Estejam com vocês as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela intercessão de Maria e São José. Caros irmãos, ainda estamos na oitava da Páscoa. Ainda estamos celebrando com intensidade a Páscoa do Senhor, a nossa libertação, a vitória de Cristo sobre a morte, maior inimigo do homem. Por isso que nós precisamos nos arder no fogo da fogueira pascal. Preciso que tenhamos dentro de nós um constante amanhecer da ressurreição do Senhor. Precisa que nós tenhamos uma sólida piedade para concretizarmos em nossas vidas os frutos da paixão e morte de Jesus e por isso mesmo da sua santa ressurreição. Às vezes, meus irmãos e irmãs, nós estamos passando por grande provação. Talvez você esteja passando. Um sofrimento inaudito, uma coisa que não queríamos passar, uma situação que não esperávamos, um sobressalto, uma decepção, uma ingratidão, uma angústia violenta. Eu não saberia classificar o quê, mas talvez você esteja passando por isso. E eu também. Ninguém está isento da cruz. E muitas vezes nós não percebemos a ação de Deus. Muitas vezes nós não percebemos a ação do seu Cristo e do seu Espírito Santo. Nós só vemos o problema, nós só vemos a situação, nós só vemos o contexto. Nós não percebemos aquilo que a teologia vai chamar de graças naturais. Nós somos guardados por Deus, não importa a situação que estejamos passando. Poderia ser pior se a graça de Deus não chegasse primeiro. Nós, mesmo no meio de grandes sofrimentos, somos capazes verdadeiramente de perceber a ação de Deus, do seu Filho Jesus, do seu Espírito Santo. Caso contrário, o que você sofre, o que eu sofro, não suportaríamos. Seria de dimensão muito superior, de expansão muito maior e de qualificação muito negativa. É preciso descobrir as graças naturais, quais sejam o auxílio da providência, o socorro do céu, a proteção dos anjos, a misericórdia de Jesus, o amor do Pai, a unção do Espírito Santo que nos confirma na graça, a intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria e São José, dos santos de nossa devoção e de um modo geral. Às vezes nós temos a impressão que somente aquele santo da nossa devoção intercede por nós. Não, toda a comunhão dos santos. A igreja triunfante, a comunhão dos santos nos beneficia. Você pode não ter devoção nenhuma a São Francisco de Assis, o que eu acho quase impossível na vida de um católico. Você pode não ter nenhuma devoção a Santa Rita, a Santa Teresinha, a São Bento, a São Jorge, a Santa Bárbara, a Santa Dulce dos Pobres, a Santa Teresa de Calcutá. Você pode não ter nenhuma devoção a Santa Teresa Benedita da Cruz, a São João da Cruz, a Teresa d'Ávila. Mas esses santos todos na comunhão dos céus pedem por você e por mim todo dia, no eterno hoje, como disse Santa Elizabeth da Trindade e também Teresa d'Ávila. São João da Cruz também diz isso, que a fé é um eterno hoje. Então, meu irmão, minha irmã, qualquer coisa que nós venhamos a passar ou estejamos passando, saiba, a graça natural está presente no que me faz chorar, no que me angustia, entristece, deprime, decepciona, desanima, ofusca o brilho da graça, mas ela está lá. Por isso que nós devemos militar na fé, devemos dar um passo adiante do que está nos acontecendo, porque somos sustentados na graça e dizia São Paulo apóstolo, tudo posso naquele que me fortalece. Teresa d'Ávila, Teresa de Jesus, dizia isso com São João da Cruz, né? Que nós não temos noção da extensão do amor de Deus. Conhecemos partículas, conhecemos, digamos assim, simpósios desse amor. Estruturas limitadas pelo nosso raciocínio, diz Teresa de Jesus e São João da Cruz. Mas o amor de Deus supera o nosso intelecto, a nossa inteligência. Nós não podemos de todo sabê-lo. Então, o que existe em nosso favor são as graças naturais. Eu quero falar com você que me escuta, sim, você mesmo. O que você está passando tem a ver com a nossa condição humana e o nosso pecado connatural. Mas tem uma coisa, não somos abandonados por Deus.
Nós precisamos abrir os olhos da fé para enxergar as graças naturais, para ver a ação prodigiosa da Santíssima Trindade, da providência de Deus, naquilo que eu estou passando, sofrendo. Talvez você esteja hoje chorando a morte de alguém, a dor de uma decepção, um casamento que acabou, um filho e uma filha ingratos, um desemprego, um diagnóstico bastante preocupante, uma cirurgia perigosa que terá que fazer. Saiba, você não estaria passando por isso se a graça de Deus não fosse com você, se a misericórdia de Deus não dispusesse meios para você. E o nome disso é graça atual, graça natural. Por isso eu quero dizer a você que está passando por algo muito difícil hoje. E enquanto eu falo com você, eu sinto Deus me dizer um número quase que infinito de pessoas que estão sofrendo ao me escutar. O nome disso é a graça da intercessão. O que você está passando, sobretudo essa dor emocional, poderia ser maior se o pai não tivesse colocado limites, se o pai não tivesse colocado cancelas, se o pai não tivesse dito até que ponto isso vai lhe atingir, como ele disse para Satanás, seja lá o que Satanás for, o que devia fazer com Jó e até onde deveria ir. Vocês leram os primeiros capítulos do livro de Jó? Deus fala para Satanás, para o inimigo, que no Antigo Testamento não aparece essa ideia de demônio, que faça Jó sofrer, prove a fé de Jó até um determinado ponto. Porque Deus é assim. Você está com depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, a dor de uma separação, de um fim de um relacionamento, da ingratidão de uma pessoa a quem você serviu e amou por 20, 30 anos, da traição de uma pessoa amada, querida, de um surto de inimizade contra o seu nome, de fofoca, uma verdadeira guerrilha, uma guilhotina moral contra você, decepando a sua dignidade. Saiba, poderia ser pior se Deus já não tivesse estabelecido os marcos dessa aprovação. Suba do seu coração uma ação de graças. Não é aquele poderia ser pior da Poliana. Menina, Poliana moça, Poliana mulher. Não. É o sofrimento humano. Não é? Jesus foi muito claro, no mundo tereis provações, mas eu venci o mundo. Quando Jesus diz eu venci o mundo, é tudo que comporta o sentido de mundo. Hoje eu quero falar para você, mesmo que você e eu estamos passando, a graça está presente, senão não suportaríamos, concorda? Seja sincera, seja sincero. Eu também procuro ser, nós não suportaríamos. Então essa dor terrível que você está sentindo, o Pai já colocou os limites dela, para não lhe prejudicar de tudo, para não lhe arruinar, para não ser o seu fracasso, para não ser a sua derrota. Quem lhe feriu, quem lhe magoou, quem foi ingrato com você, está sentado querendo ver a sua derrota, com binóculos da inveja, da ingratidão e do pecado, olhando para o seu degredo. Mas essa mesma pessoa vai ver você se levantar em triunfo e vitória, e receberá em grandes doses a lei do retorno, porque é assim que Deus faz. Então, meu abraço, e que você hoje tenha isso como certeza de sua vida. Eu tenho as graças atuais e naturais, pelas quais o meu sofrer tem limites. As minhas provações têm limites. O que eu estou passando tem dia e hora marcado para acabar. Amém? Um abraço, a saudação fraterna e as orações do seu irmão Emanuel, Maria, do Menino Jesus e Santa Teresinha, da Comunidade Católica Mariana Cristo Dominus, da nossa paróquia de Santa Luzia. E eu quero convidar a você, domingo agora, a partir das 14 horas, a nossa comunidade está rezando com o povo na paróquia de Santa Luzia, na Matriz, na festa da Divina Misericórdia. Também da nossa Casa-Mãe na Aerolândia, reunião todas as terças-feiras, 19 horas, e do nosso grupo que abrimos agora no Imprensa Food Square da Desembargador Moreira, vizinho Colégio Santo Inácio, a quadra do Colégio Santo Inácio, toda segunda-feira, 19 horas. Está uma bênção admirável. Deus abençoe, amados e amadas.